Olá, meus irmãos. Para nós é uma alegria muito grande nós estarmos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor. Nós agradecemos a Deus pela dádiva da tecnologia que nos permite cultuar juntos, apesar de não estarmos todos juntos aqui. Vamos iniciar lendo um trecho da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Nós encontramos nesse trecho das Escrituras um hino de louvor a Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia aí junto com a sua família e vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É a esse Deus tão grande, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas elas, que nós louvamos nesse dia, o dia do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento, agradecendo pela riquíssima oportunidade de louvarmos o Seu nome, de engrandecê-lo nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos render a Ti toda honra e toda glória. Como diz a Tua palavra, Senhor, para Ti são todas as coisas. Deus, nós queremos apenas Te engrandecer nesse momento. As nossas canções são para Ti, aquilo que nós tocamos é para Ti. A Tua palavra pregada, Senhor, é apenas para a glória do Teu nome também. Te pedimos que seja conosco de uma maneira especial, nesse dia, o dia do Senhor, que nós nos reunimos para Te buscar e ouvir a Tua voz, Deus. Que o Senhor seja conosco aqui e com os irmãos que estão em casa. Que a Tua presença alegre os nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, aquele que é o nosso melhor amigo, que nos encontrou com a sua graça e nos salvou para a glória do seu nome. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Ele jamais nos desampara, jamais nos abandonará. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente é que viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Tu és, Senhor, aquele que merece toda a honra e toda a glória, dos milhares o escolhido para nos salvar, aquele único digno de honra e de louvor, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de todos os povos, línguas e nações. Só Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Tu és a luz do mundo e Tu vieste a essa terra para que nós pudéssemos um dia estar no céu eternamente com Deus.
Obrigado, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Obrigado, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos dizer, Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou o alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou o alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, Deus, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és tão maravilhoso para nós, Senhor. Ele provou o seu amor, entregando a sua vida na cruz por nós. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ela diz: os homens tentam expressar, definir o amor de tantas formas, mas o homem que melhor amar nessa vida, a melhor poesia escrita nessa terra, jamais poderá expressar o amor que Jesus Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário. Palavras e canções nunca serão suficientes para expressar o amor de Jesus Cristo. Nas mais lindas canções que já se pôde ouvir, nas mais belas poesias que já se escreveu, não encontrei a explicação de um nobre sentimento que se chama amor. Poetas, pensadores, sábios e heróis tentaram com palavras descrever o amor,
conseguem explicar a voz do coração. Enquanto procurei por onde eu passei, alguém que me explicasse o amor, respostas não achei. Palavras e canções são simples ilusões, confundem o poder do amor com a força das paixões. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou Jesus. Amor é o que Ele fez por mim na cruz. Nas mais lindas canções que já se pôde ouvir, nas mais belas poesias que já se escreveu, não encontrei a explicação de um nobre sentimento que se chama amor. Poetas, pensadores, sábios e heróis tentaram com palavras descrever o amor. Foi tudo em vão. Palavras não conseguem decifrar a voz do coração. Enquanto procurei por onde eu passei, alguém que me explicasse o amor, respostas não achei. Palavras e canções são simples ilusões, confundem o poder do amor com a força das paixões. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou Jesus, Jesus. Amor é o que Ele fez por mim na cruz. Obrigado, Senhor, por Teu amor expresso na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja no coração de cada um de vocês. Vamos àquele momento, após louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos curvar os nossos joelhos, nós iremos dobrar a nossa face e iremos colocar os nossos pecados diante do nosso Senhor. Vamos ao momento de confissão de pecados. Ore a Deus, entregue e abra o seu coração para Ele neste momento. Pai, Tua palavra diz que Tu és santo, santo e santo. Tu és o Criador de todas as coisas. A partir da Sua voz, da Sua vontade, o Senhor trouxe à existência céu, mar e tudo o que neles existe. Diante da Sua soberania, diante de Sua grandeza, nós nos curvamos neste momento. Nos curvamos pedindo perdão por nossas falhas, pedindo desculpa a Deus, porque diariamente nós pecamos contra o Senhor, nós erramos, nós não conseguimos cumprir os Seus mandamentos. Por favor, Pai, haja com misericórdia sobre nossa vida. Oramos assim, Pai, crendo que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para aplacar a Sua ira e expiar os nossos pecados. Cremos, Deus, que Jesus pagou o preço
para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, e neste momento nos confessar a Ti, na certeza que o Senhor nos perdoa por graça, bondade e misericórdia. Assim nós Te louvamos, Deus, por Seu grande amor. Assim nós Te louvamos por tão grande salvação que o Senhor nos concede, pela pessoa do Filho bendito, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos também ao momento que nós oramos por nossa igreja, oramos por nossa nação, pedindo que a boa mão de Deus venha conduzir este momento de causa, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e traga paz e traga consciência para os nossos governantes. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai eterno, novamente nós clamamos a Ti, Deus, mas pedindo agora, Deus, que o Senhor intervenha mais uma vez, como o Senhor fez em diversos momentos da história. Por favor, Pai, haja com bondade sobre nós, estenda Sua mão sobre o Brasil, Deus, e traga consciência para os nossos líderes, que eles possam pensar no bem do povo, no bem daquele da zona de risco, no bem realmente do pobre, daquele que precisa de mais recursos. Por favor, Senhor, leve os corações de nossos governantes a se inclinar para cuidar verdadeiramente daqueles que precisam. Pai, ao mesmo tempo, Deus, nós Te pedimos que o Senhor estenda Sua mão bondosa e cuide daqueles que estão necessitando imediatamente do Seu cuidado, Pai. Estenda Sua boa mão sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que não conseguem levantar de suas camas, os que estão em leitos de hospitais. Por favor, Pai, cuide de nossos idosos e nossas crianças, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua boa mão seja sobre nossa vida e a vida de nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Serra Branca. Que o Senhor venha cuidar de cada casa, de cada membro e de cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Que a Tua graciosa mão traga paz e alívio neste momento de pandemia. E o Teu Santo Espírito encha o coração de cada um dos Seus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos mais uma vez. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento abrir o texto sagrado no Evangelho de João, no capítulo de número 3. E vamos conversar um pouco do versículo 1 ao versículo de número 21. São muitos versículos, mas eu prometo tentar ser sucinto, mas não raso. Prometo tentar ser rápido, mas levar os nossos corações a refletir sobre o grande amor de Deus sobre nossas vidas. Então eu faço uma pergunta: você sabe o que é o amor? O mundo tenta, há vários e vários anos, identificar a origem deste sentimento. Se você notar, muitos dizem que só encontraram amor quando acharam sua cara metade. Outros dizem que amor mesmo é só o de mãe. E ainda tem aqueles que acham que só descobriram o que era o amor quando o seu filho nasceu. Mas será que esses sentimentos são os maiores ou são as maiores expressões de amor que o homem pode sentir? É certo que eles são grandes e de extenso valor. Porém, será que eles são eternos, perfeitos? Será que esses são sentimentos divinos? A fim de apresentar um amor real que encheu o seu coração, o poeta Sérgio Lopes compôs a seguinte canção: nas mais lindas canções que já se pôde ouvir, nas mais belas poesias que já se escreveu, não encontrei a explicação de um nobre sentimento que se chama amor. Poetas pensadores, sábios e heróis tentaram com palavras descrever o amor. Foi tudo em vão, palavras não conseguem decifrar a voz do coração. Enquanto procurei, por onde eu passei, alguém que me explicasse o amor, respostas não achei. Palavras e canções são simples ilusões. Confundem o poder do amor com a força das paixões. Amor, amor, só encontrei em alguém que em silêncio revelou: Jesus, Jesus. Amor
é o que ele fez por mim na cruz. Vamos ler? João capítulo 3, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por tua palavra e te pedimos que neste momento o Senhor aplique ela aos nossos corações. Em particular, te oro, Deus, pedindo que o Senhor me use poderosamente, com graça, bondade e misericórdia, para pregar aos nossos corações com amor e fidelidade. Pecador que sou, preciso da atuação do teu Santo Espírito em minha vida neste momento. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Chegamos em um dos capítulos mais conhecidos de toda a Escritura e acabamos de ler, provavelmente, o versículo mais conhecido de todo mundo, João 3,16. Mas esse parágrafo, que vai do versículo 1 ao versículo 21, tem muito mais coisas para nos ensinar. Nessa porção, Jesus já é um pouco mais famoso do que nas anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 2. Jesus aqui já operou o seu primeiro sinal milagroso, transformou água em vinho. Ele já recrutou os seus primeiros discípulos, João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Ele já participou das festividades da Páscoa com esses discípulos. Naquela ocasião, ele realiza a primeira purificação do templo e logo depois opera vários e vários milagres em Jerusalém. Esse parágrafo também nos apresenta alguns encontros que Jesus teve com pecadores, onde o Mestre penetrou seus corações com palavras vindas do alto. Neste capítulo que vamos conversar hoje, Jesus se encontra com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana e logo depois com o oficial gentil. No capítulo de número 5, é a vez do paralítico no tanque de Betesda. Será abençoado pela presença de Cristo Jesus. Algo de interessante que nós podemos ver neste parágrafo é como as três pessoas da Santíssima Trindade demonstram o seu grande amor. Primeiro, o Espírito demonstra seu amor soprando aonde deseja. Logo depois, Deus Pai demonstra seu amor enviando o seu Filho para morrer por pecadores. Por fim, o Filho bendito demonstra seu grande amor, pagando uma dívida que não era sua. Este capítulo, ou melhor, esta porção, nos coloca diante do grande amor de Deus. Como podemos ver na prática este amor? De que maneira ele muda as nossas vidas? Em primeiro lugar, o grande amor de Deus nos faz nascer de novo, do verso 1 ao 8. Vamos ler o que o texto sagrado nos relata? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo o que é nascido do Espírito. Temos diante dos nossos olhos o primeiro encontro que Jesus teve com um pecador, relatado por João. O felizardo foi Nicodemos. Nicodemos era provavelmente um homem de meia idade, que tinha certa experiência na vida.
pois o texto nos diz que ele era fariseu, e ninguém podia ser fariseu e ser novo em idade. Nicodemos certamente era uma pessoa prestigiada em seu tempo e por seu povo. O texto continua e nós podemos ver que Nicodemos vai de encontro a Jesus. Parte de Nicodemos o interesse de encontrar Jesus. Porém, Nicodemos faz isso à noite, e naquela cultura, ir de encontro a um mestre ou puxar uma conversa à noite era algo meio sombrio. Mas nós precisamos pensar que mais para frente, João vai dizer que a noite simboliza as trevas. Então, possivelmente, além de, no tempo, Nicodemos ter procurado Jesus à noite, em seu coração, ele também procurou Jesus em trevas, porque ele ainda não tinha tido um encontro com a luz dos homens. O fariseu chega até Jesus, certamente acompanhado por alguém, porque olha o que o texto diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Você percebe um tom de bajulação nas palavras de Nicodemos? Foi tanta bajulação que ninguém verdadeiramente pode dizer algo de alguém desta magnitude e procurá-lo na calada da noite. Se fosse sincero, Nicodemos teria procurado Jesus durante o dia em praça pública e feito a sua declaração real ao mestre. Mas qual foi a resposta de Jesus a Nicodemos? Nicodemos diz: digo-lhe a verdade. E se você tiver com Almeida, você vai ler: em verdade vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De uma forma abrupta, Jesus corta, de certa forma, aquela conversa fiada de Nicodemos e vai direto no que ele precisava ouvir. Jesus vai direto no seu coração e diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Isso, a princípio, começa a dar um nó na cabeça do fariseu. Nicodemos então indaga Jesus com as seguintes palavras: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Você consegue enxergar o tom de ironia do fariseu? Nesta parte fica ainda mais claro que Nicodemos vinha com bajulação. Jesus então responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus continua: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo o que é nascido no Espírito. Percebeu como Nicodemos ficou calado? Percebeu como as perguntas acabaram? Porém o mestre não cessou de dizer o que era necessário para o coração de Nicodemos. Jesus não para de dizer: fariseu, necessário é que você nasça de novo. Algo precisa ser destacado. E é como o imenso amor do Espírito é apresentado a nós. O Espírito Santo, ele é apresentado a nós como vento. E quando nós olhamos no texto grego original, a palavra vento é a mesma utilizada para a palavra espírito, que é a palavra grega pneuma. Esta palavra deu origem a muitas coisas que envolvem vento ou respiração em nosso tempo. Pneumonia, doenças pneumáticas, pneu de carro. Ao dizer que o Espírito é o vento, nós somos apresentados a alguém que tem grande liberdade de atuação e grande liberdade para demonstrar o seu imenso amor. Ninguém pode segurar o vento. Naquele tempo, ainda não existia um balão de ar, por exemplo.
Naquele tempo, não existia instrumentos de medição para saber a velocidade do vento. Mesmo assim, ninguém pode dizer até onde o vento vai ou aonde ele está. Em caráter espiritual, o vento sopra em etnias, povos, línguas, raças, culturas, idade, sexo, condição monetária, não importa. O vento sopra as suas bênçãos e derrama o seu imenso amor aonde ele desejar. Mas Nicodemos não aprendeu assim. Ele não compreendeu dessa forma. Ele fica confuso e usa até mesmo de um pequeno deboche ao dizer que talvez se entraria no ventre de sua mãe pela segunda vez. Jesus não dá muito ouvido à palavra de Nicodemos. Jesus quer penetrar o seu coração, então Jesus repete: necessário é nascer de novo, necessário é nascer da água e do Espírito. É necessário ser batizado nas águas como um ato de demonstração de arrependimento, como um ato que você está entrando na família da aliança. Mas muito mais, é necessário nascer do Espírito, assim como profetizou o profeta Ezequiel, quando ele diz que iria transformar o nosso coração de pedra num coração de carne e nos daria um espírito novo. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o coração do homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa é uma das declarações mais belas de todo o Evangelho. O Espírito salva quem lhe apraz. Sua soberana vontade, seu supremo poder lhe dá a autoridade de alcançar qualquer pecador, assim como alcançou o meu coração. O que isso significa? Não somos nós quem nos salvamos ao levantarmos nossas mãos no domingo à noite. É o Espírito Santo que invade o nosso coração pecaminoso, transforma a nossa vida e nos conduz a levantarmos as mãos e dizer: Jesus, eu acredito. Sendo assim, o crédito da salvação não deve ser dado a outra pessoa, ao não ser o Santo Espírito de Deus. Com isso, pregadores, parem de contabilizar quantas pessoas levantaram a mão após o seu sermão. Para vocês, evangelistas, parem de dizer: ganhei mais um para Jesus. O mérito não é nosso. Nós pregamos, nós evangelizamos, mas somos apenas instrumentos nas mãos de um grande mestre. Toda honra e glória deve ser dada ao Espírito Santo de Deus, que entrou no coração e transformou aquela vida. Você também, cristão, deixe o seu orgulho de lado, pois você não se salvou sozinho. Não foi a sua religiosidade, não foi as suas indas e vindas para a igreja, não é as suas roupas ou seu dialeto crentez que te salva, mas sim a graça e a misericórdia de Deus em soprar o Santo Espírito no seu coração, transformar a sua vida e te transportar do reino de trevas para o reino de luz. Por isso, que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada ao Espírito Santo de Deus, que entra nestes corações pecaminosos, transforma as nossas vidas e nos leva para a luz. Em segundo lugar, o grande amor de Deus, ele nos choca, do verso 9 ao verso 16. Vamos ler? Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não acreditam e nem aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio dos céus, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Verso de número 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa segunda porção choca Nicodemos. Primeiro, ele já fica um pouco espantado com as primeiras palavras de Jesus. Então ele pergunta como pode ser isso, como pode ser essas coisas que aconteceram, do verso 1 ao verso 8. Jesus responde: você é mestre em Israel, você ensina em Israel, você diz conhecer o Antigo Testamento e não conhece essas coisas, Nicodemos? Fica claro que o fariseu não possuía o conhecimento fundamental para a salvação. Pelo contrário, ele passara anos de sua vida ensinando que para entrar no reino de Deus era necessário outra coisa. Para a sua seita farisaica, se entrava no reino de Deus quando se cumpria bem a lei, quando se vivia os costumes, com ações e com obras. Era desta forma que se conquistava a salvação. Mas já as palavras de Jesus, elas são baseadas no Antigo Testamento. Dessa parte em diante, do verso 11, nós podemos ver que Nicodemos se cala. E o diálogo se torna um monólogo. Nicodemos mostra para nós que ele não tinha entendimento algum sobre a salvação. Somente era confusa. E ele está meio que assustado com aquelas palavras. Jesus, porém, mostra que tem conhecimento das coisas terrenas, assim como tem conhecimento das coisas celestiais para o fariseu. Muitas coisas que eram novidades para Nicodemos. O verso 13 abre os nossos olhos para vermos como Jesus tinha esse conhecimento celestial. Pois só ele, o Filho do Homem, como João gostava de chamá-lo, sendo Deus, já tinha vivido no reino celestial. Jesus veio dos céus, por isso que ele conhecia as coisas celestiais. Ele era o próprio Deus. Afinal, o propósito do Evangelho de João é dizer que Jesus é Deus, é provar a divindade de Jesus. Assim, trazer fé ao coração dos seus leitores. Ao entrar no verso 14 e 15, podemos ver uma comparação de um ato que ocorreu no Antigo Testamento com algo que ocorreria alguns anos para frente. O comentarista bíblico D.A. Carson diz as seguintes palavras sobre esta questão: aquela serpente de bronze sobre a haste foi o meio que Deus usou para dar nova vida aos filhos de Israel. Se eles fossem mordidos na praga das serpentes que havia sido enviada como punição pela persistente murmuração, por provisão de Deus, a nova vida era misericordiosamente concedida. Sendo assim, não há por que duvidarmos, não há por que acharmos estranho que a misericórdia de Deus, que atuou outrora, dando nova vida física para o povo de Deus, não atuaria naquele momento e não atuaria hoje, dando nova vida, mas agora uma vida espiritual para o povo de Deus. Porém, Deus não levantaria mais uma serpente numa haste. Deus levantaria o seu próprio Filho, cravando-o numa cruz, para trazer vida aos nossos corações. Sendo assim, nós chegamos a João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Definitivamente, essas palavras chocaram Nicodemos. Ele não entendia um Deus que se dava por seus filhos, assim como choca o mundo. Note os outros deuses. Os outros deuses, eles conquistam, eles exigem sacrifícios. Os outros deuses tomam para si o que eles desejam. Eles usurpam de seus filhos. Porém, o Evangelho de Cristo Jesus é totalmente diferente.
Há algo que você só encontra aqui, na boa notícia do que Cristo tem para nós. Um Deus que cuida, um Deus que dá, um Deus que serve, um Deus que sacrifica os seus próprios filhos por amor a pecadores. Esse é o grande amor de Deus por seus filhos. Não é o que fazemos, não é quem nós podemos ser, é o que Deus fez e quem Deus é que salva o homem. João 3,16 é conhecido como o coração do Evangelho, ou o centro da Bíblia, pois ele mostra um Deus santo, que decide por sua suprema, livre e soberana vontade, derramar seu grande amor na vida de pecadores. Então ele envia seu único filho, para morrer e pagar uma dívida que não era dele, dando assim vida eterna para os homens, que nele crê. Um comentarista bíblico diz que o amor de Deus deve ser admirado, não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau. Deus ama o mundo com um amor altruísta e de valiosa redenção. Podemos dizer que o amor de Deus, o Pai, se resume na missão de Deus, o Filho, que é salvar todo aquele que nele crê. Esse amor chocou Nicodemos e vem espantando todo mundo em nosso tempo, pois nós podemos procurar, podemos rodear por onde quisermos, que não vamos encontrar tão grande amor. Será que o dinheiro pode substituir esse Deus? Será que o amor ao dinheiro, às riquezas, pode ocupar o lugar do amor deste Deus? Claro que não. Certamente o dinheiro acabará, e quando o dinheiro acaba, o amor lhe abandona. Você acha que as paixões podem ocupar o lugar deste amor? Impossível. Paixões vêm e vão, nós não podemos segurá-las, é como tentar segurar a água. Elas não são reais. Real é o que Deus fez por nós, enviando seu Filho bendito e soprando seu Santo Espírito no nosso coração. Muitos tentam encontrar esse amor, o amor que só Deus pode dar. Muitos tentam substituir ele por coisas até boas. Por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher é sensacional. Eu amo minha esposa, sou apaixonado por ela, é o amor da minha vida. Porém, esse amor não pode substituir o amor de Deus. O amor que sinto por ela não preenche todo o meu coração, só Deus pode preencher o coração do homem. Assim como o amor de pai e filho, assim como o amor de mãe, não pode ocupar o lugar do amor de Deus. Mais ainda, nenhum desses amores pode transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Nenhum desses amores pode nos dar um espírito novo. Nenhum desses amores pode nos revestir de roupas limpas. Nenhum desses amores pode perdoar os nossos pecados e nos fazer adentrar aos céus. Somente o amor de Deus pode trazer salvação ao homem pecador. Só Ele transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse amor choca, porque da mesma forma que ele alcança o pai de família, respeitado em toda a sociedade, que precisa de salvação, ele vai nas penitenciárias e pode alcançar o coração do mais cruel traficante. Esse amor é sem limites. Da mesma forma que ele alcança o coração do jovem que se preserva para o seu casamento. Ele alcança o coração do jovem que gasta a sua vida se prostituindo. Esse amor não tem limites e não é a sociedade que define quem Deus irá salvar. Não são os nossos olhos, não são quem nós queremos que será salvo, mas sim aqueles que Deus, em sua suprema vontade, desejar salvar. Percebe o tamanho deste amor? Amor de um Deus que olha para todos de cima para baixo,
Não há ninguém melhor ou pior diante de Deus, somos todos pecadores, e Ele então estende sua maravilhosa mão e salva os seus filhos eleitos por graça e misericórdia. Uma dica: não pare de orar por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Não importa o que esteja acontecendo ou como ele esteja vivendo. Se Deus alcançou o nosso coração, Ele pode alcançar o de qualquer um. Qual deve ser a nossa reação diante desse grande amor de Deus? A primeira pode ser alegria. Sim, alegre-se, pois se você achava que não existe amor, além de descobrir agora que esse amor é real, você é alvo do grande amor de Deus. A segunda pode ser devoção. Deus nos amou tanto que deu o que tinha de melhor, enviou o seu próprio Filho para pagar uma dívida que não era dele. Nossa resposta imediata deve ser devoção. Por obrigação, devemos nos curvar diante dele e buscarmos seguir os seus mandamentos. Uma terceira reação pode ser a pregação. Já que foi tão bom ser alvo do amor de Deus, já que nos trouxe tanta alegria esse amor, vamos pregar para aqueles que estão à nossa volta. Vamos espalhar essa boa notícia e fazer este amor, fazer este Deus conhecido, desejado e glorificado em nossa família, em nossa cidade, em nosso país, quem sabe neste mundo aonde Deus quiser nos levar. Em terceiro lugar, do verso 17 ao verso 21, o grande amor de Deus nos coloca de joelhos. Primeiro, Ele nos faz nascer de novo. Depois Ele nos choca por sua grandeza. Agora, Ele nos coloca de joelhos diante da sua soberania. Essa porção nos apresenta a missão do Filho de Deus. E ela começa com as seguintes palavras: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Percebe qual foi a missão terrena de Jesus? Ele veio para salvar pecadores. O evangelista Mateus, ao relatar a conversa do anjo com Maria, na ocasião do nascimento de Jesus, logo depois do anjo dizer a Maria, o nome dele será Jesus, o anjo disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão do Filho bendito, salvar os eleitos de Deus da condenação eterna. Foi para isso que ele veio ao mundo. Muitos naquele tempo acreditavam que o Messias viria, mas viria como um novo Davi, um grande rei, um conquistador. Eles acreditavam que o Messias que viria, iria conquistar pelo fio da espada, mas não era essa a missão de Jesus. Ela é clara para nós nesse momento, e ela passa a se tornar clara para Nicodemos também. Jesus veio para salvar pecadores. Ele mesmo diz: o meu reino não é este. Se meu reino fosse este, eles lutariam por mim. Se meu reino fosse este, eu já teria conquistado, mas o meu reino é celestial. A missão de Jesus é salvar todo aquele que nele crê. Percebe em quem deve estar os nossos olhos? Em quem devemos depositar a nossa fé? Jesus. É para Ele que devemos olhar. É Ele que deve ser o alvo de nossas vidas. Olha o verso 18. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Você pode se perguntar: condenado de quê? Eu preciso ser salvo de quem? A resposta é que nós precisamos ser salvos de nossos pecados e de nós mesmos. Pois a Bíblia nos diz que Deus criou o homem do pó da terra e o colocou no jardim chamado Éden. Fez uma aliança
com este homem, onde por obediência ele seria abençoado perpetuamente. Ele não tinha pecado e possuía liberdade de escolha. Este homem é tentado pela serpente, que era o diabo. Ele cai na tentação, desobedece a Deus. Então ele é punido de Deus. Deus o afasta de sua presença e o expulsa do jardim, condenando este homem à morte. Esse homem é Adão, o representante da humanidade diante de Deus, ou seja, o nosso representante. Sendo assim, recebemos por herança sua natureza pecaminosa. Nós também devemos lembrar que pecamos todos os dias contra o nosso Deus soberano. Esses pecados que nos cercam e ficam grudados em nós nos impedem de oferecermos um sacrifício real ao nosso Deus. Nos impede de oferecer um sacrifício puro, que seja realmente agradável, um sacrifício que expie os nossos pecados. Nos impede de pagar a nossa dívida de pecado com o Pai. Entende agora de quem nós precisamos ser salvos? Entende agora por que nós precisamos de um Salvador? Além de puro, limpo, santo, o Filho bendito de Deus vem ao mundo. Alguém precisava pagar essa dívida nossa. E não podia ser qualquer pessoa, porque mesmo que eu e você nos entregássemos à morte, não seria suficiente para nos salvar, pois entregaríamos um espírito pecaminoso, entregaríamos uma carne pecaminosa. Mas quando o Filho bendito de Deus vem ao mundo para cumprir sua missão, ele vive sem pecado, ele vive de uma forma santa, se entrega de uma forma voluntária para pagar a minha e a sua dívida. Como foi dito, Adão era o nosso representante diante de Deus. Por causa dele nós somos condenados. Agora, Deus faz outra aliança com o homem. Aliança onde não é mais a obediência que garante a bênção perpétua. Agora, é a mediação do Filho bendito. Agora Jesus Cristo entra na história como nosso mediador e muito mais como nosso representante diante de Deus. Então, ele vai diante de Deus e oferece sua própria vida para perdoar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. Jesus Cristo vem a este mundo, larga o seu trono, o seu céu de glória, para pagar uma dívida que não era dele, por amor. Assim, todo aquele que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e único Deus, recebe a vida eterna. Assim ele cumpre sua missão de salvar pecadores neste mundo. Mas como diz o texto, se a fé não for depositada em Jesus, o homem já está condenado. Não adianta depositarmos fé em Cicrano e em Jesus, deve ser exclusivamente em Jesus. Ele não divide a sua fé ou a sua glória. Não adianta nós colocarmos fé em santo, entidade, nome ou ser algum. Somente Jesus Cristo foi diante de Deus, morreu numa cruz para que os nossos pecados sejam perdoados. É somente Ele que leva as nossas orações a Deus. É somente Ele que media o nosso contato com o Pai. Foi Ele que estabeleceu a paz entre Deus e nós, derramando o seu sangue pacificador na cruz do Calvário. Por fim, a porção termina falando daqueles que são da luz e são de trevas. Os que são de trevas não conheceram a luz, não conheceram aquele que era a luz dos homens. Os que são das trevas não reconhecem quem é Jesus. Porém, aqueles que são da luz praticam suas obras durante os dias, para que as pessoas possam ver Deus nele. Aqueles que são da luz reconhecem Jesus, ouvem a sua voz e o seguem.
diante das palavras de João a respeito da missão do Filho de Deus, nós, em primeiro lugar, precisamos nos arrepender de nossos pecados e nos curvar diante da soberana mão de Deus. Seja qual for o seu pecado, meu irmão, seja qual for a sua falha, minha irmã, curve-se diante de Deus em arrependimento imediatamente. E por causa de Cristo, receba o perdão. Não importa o que as pessoas em sua volta digam, não importa o que eles vão dizer, se você fez isso ou aquilo, ou se vai espantar a sociedade. Importa o seu relacionamento com Deus, e só Cristo pode trazer paz para o seu relacionamento com Deus. Só Cristo pode reestabelecer um relacionamento real que leva para a eternidade da sua vida com Deus. Entregue o seu coração para Deus neste momento, arrependa-se de seus pecados por mediação da pessoa do Filho bendito, Jesus Cristo. Em segundo lugar, busque com diligência seguir os mandamentos de Deus, pois o próprio João diz que só conhecemos a Deus se seguimos os seus mandamentos. Então não adianta levantar a mão, falar da boca para fora e continuar com a mesma vida quando sair da igreja ou quando sair do momento de confissão. É necessário uma mudança de vida, mesmo que ela seja lenta. As trevas não se parecem com a luz. Nós precisamos brilhar a luz de Deus neste mundo. Se você foi encontrado por Cristo Jesus, se você ficou diante do amor de Deus, se arrependeu dos seus pecados, passo a passo, você precisa se tornar sal e luz neste mundo para a glória de Deus. Cristão não vive intocado, salvo não vive reprimido. Eu não acredito ou não estou impondo que isso deve acontecer de uma forma milagrosa. Pode ser que aconteça, mas pode ser que seja devagar. Não há problema. O que nós não podemos é levantar a mão, dizer que somos de Jesus e viver de qualquer jeito. Isso não é transformação de coração. Vamos buscar seguir os mandamentos de Deus. Vamos buscar olhar para a Escritura, tentar nos espelhar nela e nos dedicarmos em orações, em ações, e chegar mais perto de nosso Deus, comprovando para o nosso coração que ele foi transformado, comprovando para aqueles que estão à nossa volta que Deus entrou na nossa vida, assim glorificando o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por tão grande salvação. Por fim, eu gostaria de lembrar aos nossos corações que Jesus veio para salvar pecadores. E se você é um como eu sou, e ainda não conhece, não sabe como será a sua vida ao fechar os seus olhos, corra para Cristo Jesus. Ele está disposto a salvar aqueles que se arrependem. Ele morreu na cruz para que isso fosse possível. Porque vai chegar uma hora que Jesus não virá para salvar. A Bíblia também nos diz que ele voltará. E quando voltar, ele voltará como justo juiz. Julgará a terra com justiça e os povos com fidelidade. Olhe para o Salmo de número 96. Os seus últimos versículos dizem as seguintes palavras: o Senhor reina, por isso firme está o mundo, e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exultem a terra, ressoa o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Jesus Cristo voltará e trará ordem para o caos que virou este mundo. Ele irá reestabelecer todas as coisas. Corra, apresse-se, porque a hora está chegando. Aos cristãos, alegrem-se, povo de Deus, Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para derramar amor sobre nós,
para levar pecadores à redenção. Será o maior e melhor momento de nossas vidas quando o nosso Mestre voltar, derramar todo o seu amor e tudo se fizer definitivamente novo. Viveremos pela eternidade quando Ele voltar. E Ele irá restabelecer por completo todas as coisas. Conheceremos por completo o seu grande amor que nos é apresentado neste momento. Que o nosso coração se encha de alegria, de fé e de esperança com o imenso amor de Deus que João nos apresenta. Amor que o Espírito nos mostra ao soprar por todas as direções, salvando todo tipo de pecador. Amor que o Deus Pai nos mostra enviando o seu próprio Filho para morrer por pecadores. Amor que o Filho demonstra ao se entregar para a morte, a fim de trazer vida e pagar a dívida de pecadores, dívida que não era sua. Muitos amores nos serão apresentados nessa vida, em diversas esferas da sociedade, em diversos momentos, de diversos tipos. Porém, como diz o poeta Sérgio Lopes, enquanto procurei, por onde eu passei, alguém que me explicasse o amor, respostas não achei. Palavras e canções são simples ilusões, confundem o poder do amor com a força das paixões. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou: Jesus, Jesus. Amor, amor de verdade, amor real é o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos mais uma vez ir diante de nosso Pai em devoção, adoração também. Pai eterno, nós te bendizemos neste momento. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação que o Senhor concede a nós, seres falhos e pecaminosos. Obrigado, Deus, porque o seu Santo Espírito soprou na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu único Filho para morrer por nós. O Senhor entregou Ele, Deus, naquela cruz. E agora, ao crermos no nome de Jesus, o Senhor nos dá tão grande salvação. Bendito seja Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus, nós te pedimos, fortaleça o nosso coração. Encha a nossa vida de fé e nos transborde para conseguirmos vencer a semana que virá. Pai eterno, que o teu Santo Espírito, como soprou nas nossas vidas, sopre na vida daquele que ainda não te conhece. Transforme, Deus, o coração de pedra num coração de carne, dê um espírito novo, a fim de que os corações possam a crer no Filho bendito e receber a salvação que Ele concede. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo momento que o Senhor nos permite ter. Te pedimos, Pai, que nos conduza durante a semana, nos encha de graça, força, nos dê condições de lutar e superar as nossas dificuldades, e que a semana seja debaixo de tua boa mão, debaixo da tua santa paz. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos à bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Filho bendito de Deus, Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos os cristãos, e juntos dizemos amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua família, uma ótima semana em nome de Jesus.